Boa noite. Desejos infantis são exigentes, né? Que vai formando o adulto crianção, que é birrento, que adora fazer com que o eu adulto sofra, porque o eu criança, desculpe, passa à frente. Então, hoje nós vamos conversar sobre esses desejos infantis exigentes e que na fase adulta, muitas vezes, nós já esquecemos tudo que nós vivemos e aprendemos com principalmente nosso pai, que a figura que assume a função de pai passa o quê? Direção, realização, vícios, medos, dependendo de como foi a relação nossa, na nossa... Né? Então, aquele pai que foi agressivo, basta ter sido uma vez. Às vezes ele diz assim, vai lá pegar o cinto, pronto, é o suficiente para na fase adulta essa pessoa não quer nem usar cinto. E quando olha um cinto, já se arrepia e nem lembra mais por que ela ainda tem essa reação. E muitas vezes, quando é homem, um rapaz, um marido, seja quem for, até um amigo, certo? Tem reações birrentas e não lembra também por quê. Então, esses desejos infantis são exigentes, porque eles desejam ser liberados. Então, você que está nos assistindo, escreva aí como é que foi a sua relação com seu pai. Seu pai tinha algum vício? Quando ele chegava em casa, o que acontecia? Principalmente que se ele teve ou tem ainda algum vício. Porque a gente olha o vício só como uma coisa muito negativa, mas o vício traz embutido uma parte da emoção da pessoa que tem esse vício para dar condições dela seguir adiante. Por exemplo, fumar. Em geral, na adolescência, o que acontece? O adolescente fuma para dizer, pelo menos isso eu faço, isso diz respeito, é meu corpo, eu posso arrebentar meus pulmões. Mas, na realidade, está testando limites, está procurando demonstrar que vai fazer alguma coisa mesmo contrariado. Beber, muitos bebem para ter condições de dizer o que sentem ou condições de ficar em silêncio, não dizerem aquilo que não querem dizer, não expor, deixar de expor uma verdade pessoal. Então, sempre há algo positivo e algo negativo em qualquer situação que nós vivamos. Mas agora vamos dar, estou esperando ver se alguém mais escreve alguma coisa, e vamos dar boa noite para a Viviane, boa noite para o Carlos, boa noite às pessoas que já estão aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Saudações invernais, com chuva e com frio. Em Curitiba é tudo invernal, não é infernal. Tem uma pessoa que escreveu algo aqui que eu estou tentando ler, peraí. Andréia escreveu, meu pai sempre trazia doces e ele fumava. Mas tem criança que tem horror, por exemplo, ao cheiro do cigarro, que o pai fica fedido. Então, quando sente o cheiro, se afasta. E muitas vezes, ao conhecer algum homem, ou uma parceria qualquer que fume, enjoa e não sabe por quê, pensa que comeu alguma coisa, é só uma lembrança ainda. A questão de hábitos, de vícios e hábitos,
que são trazidos por pai, principalmente, é curioso, porque você traz muita coisa daquilo que você achava que não tinha nada demais, ou que você não dava importância ou relevância, e aquilo acaba de incorporar na sua vida. Um belo dia, eu me peguei numa situação dessa, porque o meu pai tinha um hábito de manter a despensa sempre top. E principalmente coisa que ele não deixava faltar em casa, que ele gostava sempre de ter azeite. Um dia eu comecei a me pegar, que eu fui olhar que eu tinha a mania de comprar azeite e de comprar muito alimento para estocar dentro de casa quando não havia necessidade. Felizmente, uma vez detectado, isso já diminuiu muito, mas muito mesmo. Tá? Mas mesmo assim, eu ainda percebo que eu trago alguns hábitos do meu pai, bem interessantes, eu percebo. E são hábitos muito interessantes, muito grandes. E você, Ju? O que você Olha, gente, identifica? de hábito que eu trago do meu pai, eu trago, acho que esse gosto pelos livros, né? Pela literatura, mas eu percebo que é é incrível porque o hábito é dele, mas os títulos têm muita influência, por exemplo, do que nós tratamos em casa, ou aprendi com a minha mãe. Tem muitos gostos na literatura que vem dela. Então eu acabo olhando para isso, eu não consigo só ver o meu pai, né? Eu vejo a minha mãe também. Com certeza, né? Mas é muito rico, né? E o vício, eu sempre, não sei se é correta a minha associação, ela é muito pessoal, assim que eu compartilho. Ele é meio que para mim como o remédio e a droga, né? É a dosagem, né? E o veneno, o remédio e o veneno que fala, né? É a quantidade, porque tem, né, o vício, ele na verdade, se ele é exagerado, o vício, né, já tá falando, é algo que você não acaba não controlando. E assim, ó, pai é direção, é realização. E a direção, para cada um, vai ser de uma maneira. Pode ser uma direção positiva, como pode ser uma direção extremamente negativa. E quando eu digo extremamente negativa, podem pensar assim, mas eu não tive pai. Internamente, nós sempre tivemos, ainda não tem essa pessoa, né, que não tenha tido o esperma de um outro. E uma Não, vez... e eu aprendi uma coisa muito interessante com o Lacan, dentro da psicanálise, né? Eu não sou especialista, mas eu tive acesso a uma expressão que eu achei muito interessante, a presença através da ausência. Com certeza. Né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Poxa, a pessoa ela se faz presente pela ausência, é a forma, ela não deixou de existir. A referência é que ela não está, mas de alguma forma ela está não estando. E é meio maluco assim, num primeiro momento, mas... Eu vou dar um exemplo. O meu pai morreu, eu tinha 4 anos e 10 meses. E eu sempre disse que a minha mãe não deixou meu pai morrer, que tinha um caixão, um defunto ilusório, né, imaginário, mas que existia, porque ela dizia assim, se seu pai fosse vivo, você não ia fazer isso. Se seu pai fosse vivo, você não faria isso. Entendeu? Então, ele esteve presente. E eu tenho reparado que todas as pessoas, inclusive as mulheres que dizem assim, meu marido é ausente, e os filhos que dizem, meu pai foi ausente, é exatamente isso que você acabou de falar. A ausência é tão, dizendo assim, visitada, sentida, que esse ser vive presente ali em todos os momentos, sendo mencionado ou não, mas ele está ali, presente. Né? E quando eu falo em relação aos vícios, porque às vezes alguns pais, quando eu digo pais, não é só o homem da casa, podem ser o marido ou não, namorado da mãe,
ou até a mãe que assume a função de pai, né? Que traz muito medo, às vezes, pela forma de reagir, pela agressividade, né? Enquanto uns são assim muito permissivos, outros são muito que restringem, repressores, desaprovadores, né? Então, isso, a gente, com o tempo, a gente vai esquecendo, mas o eu adulto tem nas memórias tudo isso, e isso aparece na fase adulta. Né? Então, é muito interessante. E assim, por exemplo, a grande figura paterna na minha vida, além do meu avô materno, foi minha mãe. Eu estava lembrando aqui, antes de nós entrarmos, que teve uma época que eu achava assim estranho, porque eu via todas as mulheres muito fraquinhas, ninguém falava assim, e eu sempre me achei mais forte, magra, mas mais forte, né? E lá em casa era realmente praticamente um matriarcado, porque era minha avó, minha mãe e as filhas, as minhas tias. E mulheres todas, independente financeiramente, no sentido assim, de pagar as suas contas, de terem que se vestir, terem que comer, não que sobrasse dinheiro, que alguém fosse rico, né? E eu cresci muito assim. Então, o meu lado masculino foi ficando forte, porque lá em casa era uma função masculina de realização, de ter uma direção, um objetivo, metas mensais, né? Mas já falei demais agora. Não, hoje em dia, inclusive, né? A gente já está assim, quem está nesse momento, quem está, porque pai, mãe é uma função, ou não sei se também essa expressão é correta, mas é um papel, é um script, ou enfim, cada família tem a sua linguagem e a formação dela independe disso, né? O mais importante é o ambiente, a dinâmica familiar ser reconhecida, e ali vai se criando várias coisas e aquela criança, né, vai crescendo, fazendo uma série de associações, em que quando a gente, então, nesse momento estamos adultos, começa a resgatar essas crianças. E tem aquela criança que é birrenta, né, Sueli? Aquela assim que tu vê, meu, tô fazendo birra. Eu não sei se é comum, mas às vezes eu me pego assim, não, eu tô pegando, mas por quê? Porque é importante você reconhecer, mas a mais importante é tu seguir. Não é só ficar assim, não pode ficar naquele orgulho ferido, né? Você tem que ir para frente. Mas por que que eu tô sendo assim? O que que eu tô implicando? Porque, na verdade, são tudo muito primeiros momentos, tudo são camadas. Então, naquela camada, você está se manifestando assim. Então, a criança dominou aquele espaço, aquele comportamento, mas o que de verdade está pegando ali? E daí aquilo você vai entrando, e então é uma caixinha de surpresa, né, Sueli? Com certeza. Eu uma vez me peguei, assim, quando ainda o filho do Carlos estava conosco, a minha adolescente dizendo, quase que dizendo, como é que você ousa fazer isso se eu não pude fazer isso? Né? Então, mãe com filho é muito isso. Tem horas que o adolescente em nós aparece. Como é bom, por exemplo, quem tem mãe e filhos pequenos, como a Giovana que está aqui presente, boa noite, se sentar no chão, brincar, mas se esse adulto ou essa adulta está no estado adulto, porque senão vai tirar o brinquedo da criança igualzinho. Ficam duas crianças brincando, né? É muito interessante, porque quando que esse ser, o teu lado criança aparece, né? E de que forma? E também, por exemplo, quando a gente tem filho pequeno, eu até consegui achar meu ponto, eu fui da mãe rígida, de não querer muita bagunça, sabe? Então, também não dá pra... É um equilíbrio, né? Eu acho que a palavra, eu gosto muito desse caminho do meio, é a minha expressão preferida. Mas com certeza, e depois assim, não quero muita bagunça. Lá em casa minha mãe era muito organizada, não me deixava fazer bagunça, então eu não gostava. Hoje em dia, tem momentos que eu deixar uma bagunça é quase que eu dizer, agora eu posso, porque sou eu mesmo, né?
né? Mas ela, que já estava cansada de trabalhar o dia inteiro, ela não queria bagunça. E muitas vezes a rigidez materna de não ter bagunça é por isso, porque já está exausta. A minha tia não, os meus primos chegavam fazendo assim nas caixas. Não. Ela ia ali e guardava tudo. Eles iam lá, não, era só ela guardar, eles iam lá e. Ah, essa Aí, era a brincadeira. aí um dia eu disse para ela, mas para que você está guardando? Se eles vão jogar fora através da caixa, deixa para guardar só na hora que eles dormirem. Mas ela não sacou, na época eu não sabia que essa era a brincadeira que existia entre eles. Eu não me toquei disso, mas na realidade era brincadeira. E você, como é que era? Quando é que você se pega assim como uma criança grande, virenta, zangada? Chance é comigo. Briga com a dele. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. A história, eu vou olhar, pegar uma outra visão de tudo que a gente está falando. Eu vou sair um pouco dessa coisa altamente filosófica que está sendo falada. Eu vou sair um pouco para uma coisa na prática que eu gosto de colocar, somente que diz respeito a essa questão de pai, vício, direção e realização. A gente observa no mundo moderno uma coisa que não existia no meu tempo. No meu tempo. Olha que seu tempo vai mostrar a sua idade. Eu vou fazer em outubro 79 anos, ok? O ano que vem eu vou fazer 80 e vou fazer festa. Acontece o seguinte, a gente tinha o nosso quarto. Quando foi possível eu ter o meu quarto, durante mais ou menos, que foi de 56 a 60 e pouco, durante muitos anos, eu não tinha quarto, eu dormia no sofá da sala. Eu só fui ter meu quarto depois de muito tempo, eu já estava fazendo muita coisa na vida, já estava na aeronáutica, tudo mais. É que eu fui ter meu quarto. Hoje, e quando eu tinha meu quarto, eu só fechava a porta do quarto quando eu ia ouvir música. Que a música também eu ouvia, não era alta, era num gravadorzinho que eu tinha pequeno. Então, veja só, a gente tinha, havia uma questão de regras familiares, e eu tinha o meu espaço, mas eu não tinha, aquele espaço era violável, era um espaço violável. Hoje acontece, eu testemunhei várias situações que para mim são incríveis e que vai bater no fecho, a gente vai dar uma arrematada. Uma vez eu fui visitar um casal de amigos, fomos juntos, eu e Sueli, e esse casal tem 3 filhos. Esses 3 filhos, cada um tem o seu quarto. Em cada quarto tinha uma TV, um terminal de TV a cabo, de computador. Tá? Som. E som. Em cada um dos 3 quartos. E o pai da sala tinha a TV dele com o som dele. E a mãe tinha no quarto do casal a mesma coisa. Então, não tinha seu espaço. Então, era uma coisa assim bem interessante. E eu escutei uns comentários de desagrado por parte pelo menos do filho mais velho, e por ilação, por observação da dinâmica corporal, ou de outro também, do mais velho e do mais novo. Qual era a questão? A questão era que havia uma reclamação que a mãe ou o pai, não me lembro bem, entrou no quarto sem pedir licença. Então, isso me colocou uma questão que fico pensando assim: será que um pai ou uma mãe precisa pedir licença para entrar no quarto do filho? Isso é violação de espaço pessoal? Eu acho que não. Pelo seguinte, esse espaço
esse espaço, essa ambientação, toda essa aparelhagem que a pessoa tem, ela veio de alguém. Alguém deu, alguém propiciou isso para a pessoa. E eu observo que não foi só esse caso, eu vi outros, eu tomei conhecimento de outros, de pessoas que reclamam porque os pais entram no quarto sem avisar. Entram no seu quarto sem avisar. Você não pode fazer isso. Como que uma pessoa que não dá um tostão dentro de casa, não faz nada dentro de casa, não arruma nada, não faz absolutamente nada, se acha com o direito de reclamar de pai e mãe? Peraí, você está falando um monte de coisas. Peraí, é um pouquinho diferente. Qual é a questão aqui? Então, você tem uma história. Aí você diz assim, é que ela está falando, você está falando uma opção de história que não tem a ver. Tem. Por que tem a ver? Está faltando aqui, para mim, na minha visão do que a gente está falando, a questão da direção, a questão da informação, a questão da informação por parte dos pais do papel dessas pessoas dentro de casa. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer seguramente? Ô Jesus, a gente tem vários casos de pais que deixam os filhos fazer o que quiserem. Por quê? Em geral, são pais que não tiveram isso na infância. Podem ter tido demais. Ou não ter tido. E aí a gente volta para a questão que a gente conversou rapidamente da semana passada, que é a coisa da diferença do presente. Que o aviãozinho que você dava para a criança quando tinha 6, 7 anos, pode ser um Boeing na idade adulta, ela querer um Boeing. Mas vamos agora fechar aqui na direção, conforme você aí falou. Qual é a história? O que isso aí a gente passa assim, passa um laço e traz isso? Muitas vezes, a criança, muitas vezes, quem seja o adolescente, ele se vê numa situação que ele não recebe a informação, ele não recebe a dica. Cria-se um vício realmente estabelecido por parte dele, que ele precisa ter isso. Talvez a semelhança do que o pai queria e que não pôde ter. Então, agora, olha só, o bater a porta, em geral, os casais ensinam aos filhos para não entrarem no quarto dos pais sem bater. E, principalmente, esses filhos que aprenderam isso não estão impedindo de os pais entrarem. Bate na porta, porque se já é adolescente, pode estar numa intimidade. Então, não ser pego de surpresa. Então, é só bater, pode entrar, pronto, acabou. O encostar a porta não é proibir alguém de bater. É uma questão de respeito da privacidade, mas tudo isso é um acordo que precisa ficar claro na família. Isso aí que é a questão. Eu não estou falando que você não tem direito, que o filho não tenha direito à privacidade. Ele tem direito à privacidade. Eu volto a falar na história. Não há não há um direcionamento de como vai funcionar essa relação do entrar no quarto. Tá? A questão é essa, é como você vai ficar claro que tem todo o direito de querer ficar nu, a garota, o rapaz, a garota de ficar nua dentro do quarto. Não vai o pai chegar lá, vai entrar sem bater. Não é isso, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo às situações que se montam em função dessa coisa, que eu não quero que você entre no meu quarto. Tem muita coisa a ser vista. Por exemplo, uma menina que diz isso para um pai, a mãe deveria ouvir isso. Deveria pesquisar o que houve ou pode haver que essa menina não quer que o pai entre. Tem muita coisa aí para ser... Eu percebo que há, às vezes, algumas confusões. Por exemplo, nesses exemplos que o Carlos trouxe ali, né, para enriquecer a conversa,
às vezes é uma confusão até de conceito, de território. Esse é o meu quadrado, às vezes é uma faixa. Tudo é possível, é que nem a Sueli realmente está falando. Há tantas variáveis, entendeu? E dependendo da idade, essas variáveis mudam. Aí tem a cultura do pai, da mãe, às vezes até o pai e a mãe não têm um acordo do que o filho pode, a filha pode, não pode. Então a gente entra num campo assim que a gente pode marcar live assim, até o final do ano ainda. Mas eu partiria do princípio da confusão de conceito, porque às vezes a criança, adolescente, o jovem, querem se apropriar de algo, porque eles começam a querer aquela referência, e às vezes eles transmitem isso para o filho, que é o quarto. Então, isso tudo, quando a família tem uma dinâmica que pode se conversar, em que há comunicação, isso vai se trabalhando. Olha, esse espaço é teu, tá. Mas entra assim, tem aqui, porque envolve também o conceito de respeito, conceito de privacidade. Então, é bem complexo, né, na minha visão, e eu acho que tem. A gente está falando de uma porta, isso é um tema para porta de entrada de muitas coisas que podem estar acontecendo, né? O que a pessoa se fecha tanto, então ela está se fechando para quê? Que dor que há? Então é muito rico essa questão do quarto do filho e como representa isso para o filho, para a filha. Mais uma vez, então, eu volto a falar da coisa. Alguma coisa está faltando no canal, esse canal de relacionamento, de fala de um para o outro, do outro para um. Aí tem tanto o pai-filho, pai-filha, mãe-filho, mãe-filha. É isso aí. Mãe e pai. O E casal, todo mundo junto. todos juntos. Acaba vendo. Normalmente eu aprendi que os filhos, em geral, o filho olha para o pai, o filho vai ser igual ao pai. Não vai ser igual, vai tomar o pai como modelo, não que vai seguir. E a mãe vai seguir, a filha vai seguir a mãe, vai tomar a mãe como modelo. Não quer dizer que vai ser igual. Mas no fundo, acaba o comportamento sendo parecido. Mas quando nós estamos hoje abordando a função de pai, nós temos que lembrar que a mulher, mãe, muitas vezes assume essa função, mesmo tendo uma parceria dentro de casa. Eu estou falando da função pai. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tanto homens e mulheres, qualquer tipo que seja o relacionamento homo, hétero, que letra quiser acrescentar, porque o humano tem essa tendência. E agora, como já está quase, já acabou até o nosso tempo, nós vamos fazer, em função disso, para nós nos reconectarmos com o nosso quarto, um pouquinho de Ho'oponopono. Quem não sabe, o Leilaka, ele resgatou o Ho'oponopono, que é uma sugestão, sinto muito, te amo, me perdoe, sou grata, por exemplo, e é uma parte nossa. Então, nós fazermos isso em relação a nós, quanto à nossa função de pai, de quando nós temos que dar uma direção, quando nós temos que realizar alguma coisa, para que nós possamos liberar os nossos vícios que vieram desde a nossa infância, para que a nossa criança, que tenha menos desejos, né, exigentes, que a nossa criança seja mais acalmada, que nós resgatemos a nossa criança. Porque no Ho'oponopono, a criança está no nosso abdômen. Na nossa mente consciente é a mãe, e na supraconsciência é o pai. Então, a mãe é que diz, sinto muito, te amo para a criança, e as duas vão até o pai para resgatar a força divina. Então, vamos fechar os olhos, quem quiser, e vida mentalmente. Eu estou tirando isso de um carrossel que a Amanda Dreyer postou hoje, que eu achei muito interessante. Sinto muito por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada e futura, por
tudo que não me agrada nos meus relacionamentos, na minha saúde, no meu trabalho. Respira, solta o ar pela boca. Me perdoa, Divino Criador, por favor. Me perdoa e me ajuda a me perdoar. Limpa de minhas memórias tudo que está contribuindo para a minha escassez, que me leva a vícios, a falta de direção, a falta de realização, a falta de prosperidade. Eu acrescentei um pouquinho agora aqui. Eu te amo. Minhas memórias, eu te amo. Agradeço e libero vocês para serem transmutadas em pura luz. Meu corpo e minha mente, eu te amo. Eu acrescento, minha criança, meus desejos infantis exigentes, eu te amo. Respira, solta pela boca. Sou grata, Divino Criador, pela minha história de vida, por tudo que eu sou. Eu sou 100% responsável. Eu sou uma com o Divino Criador. Respira, sinta, para destravar a minha vida e ativar o poder de cura da minha alma. Digo uma e outra vez o grande mantra do Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Respirem, soltem pela boca. Se você tem pai vivo ou já em outra dimensão, se você conhece ou não conheceu seu pai biológico, sinta nas suas células agora que há uma força que direciona você em cada célula, que promove que você realize ser quem é neste planeta. Ao lado da mulher, seu pai deu o esperma e sua mãe lhe deu o útero, o óvulo, né? Então, sinta que tem. E se você não conheceu seu pai ou não lembra dele, ao se olhar no espelho por 7 dias ou 21 dias, diga: oi, papai, e se olhe, eu já fiz isso e eu posso dizer a você que é surpreendente tudo que vai surgir na sua mente. Quando você se olhando no espelho, você diz: eu sou você, papai. E você, eu fiz por 21 dias e depois eu fiz 21 dias com mamãe. Eu sou você, mamãe. Você fala isso silenciosamente e vai perceber as mudanças, as situações, sensações que vão surgir. Então, devagarinho, respira. E gratidão pela sua função paterna. E todos que exerceram essa função de pai na sua vida. Todos que exerceram na minha vida agradecem, através de mim, a todos que exerceram na sua vida. E aí, Vivi, quer se despedir? Está quietinha?
Se acolheu muito. Tá sem som, Vi? É que aprofunda esse trabalho, você sempre está ali, fazer o contato, o resgate, reconhecer tua origem, né? Eu acho que é sempre muito saudável e tem várias formas de vivenciar isso, né? Gratidão, foi ótimo. Obrigada pelo momento. Eu agradeço também a Amanda Dré, que colocou isso hoje ali. É um bom fechamento para o Dia dos Pais. Quem está presente, curta, aproveite. É um presente nosso para o Dia dos Pais, que é o próximo domingo. Papai é papai, vai ser papai sempre. Em cada célula. E ele estará sempre presente em cada célula nossa. Papai, mamãe e todos os nossos vovôs, eles estarão sempre presentes em cada célula nossa. Agradeçamos a todos eles. Povo, beijão para vocês, foi um prazer. Feliz Dia dos Pais para quem é pai, para quem não é pai, feliz Dia dos Pais, porque tem pai, né? Quem não é pai, tem pai. E quem exerce a função Então, de pai. quem exerce a função de pai também vai. Vai no pacote. Então, um Tchau. beijo de luz e amor para todos que estão aqui presentes, os que vão assistir ainda. E quem desejar, achar interessante, divulga para os amigos, para que mais pessoas possam passar dias mais felizes resgatando o pai interno nas células. Vivi vai comprar sushi. Tchau, boa noite. Ela nunca faz japonês. Um beijo, querida. Depois nos falaremos. Beijos.